Beleza? Temos alvará, cara? Você tá mutado, pô, você tá mutado. Sim, esqueci, eu não tinha percebido aqui. Lembrando, galera, que ontem foi a primeira parte, onde nós falamos sobre segurança da informação, onde o Marcos deu uma breve introdução, falou sobre a LGPD, de LGPT, as leis brasileiras, zoeira, hein, Marcos? E hoje ele vai falar sobre as ameaças da informação. Então, eu deixo a palavra agora com o nosso ministrante Marcos e tenha um bom curso. Qualquer coisa eu vou estar no chat, só mandar mensagem que eu respondo lá. É isso aí, rapaziadinha. Todo mundo me ouvindo legal? Todo mundo me ouvindo beleza? Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E aí, a qualquer momento, vocês se sintam à vontade em pedir para parar aí. Vamos lá. Ah, beleza. Permitir. Todo mundo tá vendo minha tela? Tranquilo? Dá um feedback aí. Então, momento sim. Beleza? Todo mundo tá vendo o slide? Sim. Beleza, vamos embora então. É isso aí, galera. Ontem a gente estava discutindo sobre um pouco a base, né? A parte, eu diria, mais teórica, a lei aplicada em cima da segurança da informação e que, de certa maneira e de todas as maneiras, é interessante ser estudada. Por quê? Porque não adianta nada eu falar, pô, eu sei invadir, eu sei craquear, eu sei fazer a parada toda, mas se eu não entender um pouco de lei, né? Se eu não entender um pouco de lei e entender como que aquela lei funciona ou em qual momento eu vou aplicar aquele tipo de regra. Entenda a lei não só como lei que rege sobre um estado ou um país, uma nação, mas a lei da empresa, né? As regras que tem que ser cumprida dentro da empresa, porque querendo ou não, muda-se um pouco ali, mas continua sendo uma lei, entendeu? Aí a gente discutiu um pouco sobre os tipos de crime presente no Código Penal, LGPD, né? O pilar da segurança da informação, dado versus informação, enfim, algumas coisas que rondavam ali. Agora a gente vai ver um pouco sobre a ameaça, né? O que, que é uma ameaça, como que ela está presente aí. Beleza? Vamos lá. Meu nome é Marcos Lucas Pereira, para quem não me viu ontem falando sobre isso. Esse é meu e-mail. O nome da frente, cara Luciano de Pernes, é o cara que estava falando anteriormente com vocês aí, falando que vai gravar. Ele, juntamente comigo aí, ele é o presidente do CA. Aí eu dei a ideia para ele de fazer o curso. Aí ele falou: não, beleza, a gente vai montar e aí a gente está em parceria para levar um pouco desse conhecimento para vocês. Vamos lá. É, Primeiro vamos falar um pouco sobre a motivação para os ataques, o que, que motiva o indivíduo, né, a atacar outras pessoas, outras empresas, outros países, enfim, tudo que se engloba em relação ao ataque aí. Os indivíduos, ao praticarem atos ilícitos, têm como fundamento diferentes motivações, como as seguintes: testes para aprender na prática, script kid. Alguns da galera antiga aprendeu e hoje em dia fala que são undergrounds, que diz, né? Eu aprendi de baixo, eu aprendi sem livro, aprendi na tentativa e erro. É a galera underground aí. Inclusive tinha um grupo que foi bem conhecido pela galera antiga, hoje em dia não é mais muito falar dele não, que era o Fernando Mercedes, inclusive o Sr. Campbell e a Milka, né? E outra galera aí que fazia parte do Brazilian Underground, que era um grupo hacker aí bem conhecido. Os caras tinham um conhecimento legal e tinham um conhecimento prático e teórico bacana. E que, com o tempo, o grupo, assim, seguiu rumos diferentes, mas é um adendo, um conhecimento aí bacana. Corrijam se eu estiver errado. Mas beleza. A questão do Script Kid, vamos falar ele como um criminoso agora, não como um estudante de segurança da informação, certo? Porque um estudante da segurança da informação underground, ele vai montar a VM dele, ele vai subir um servidor consciente e vai fazer os ataques em cima daquele cenário, entendeu? Ele não vai buscar uma rede de fora, ele vai montar uma rede dele,
certo? Seja com uma VLAN, seja criada pela própria VirtualBox, seja, se bem que naquela época não tinha, seja pelo pfSense, sobe uma máquina do pfSense e cria uma rede ali dentro para ver como é que se comporta o faro, enfim, ele vai procurar um jeito de estudar aquilo. Mas, falando em cima do criminoso digital, o ScriptKid, ele está ali alimentando a cadeia da segurança da informação no seguinte ponto, dos criminosos digitais. Ele é o segundo, de baixo para cima. Antes dele vem o noob, que é o cara que está entusiasta ali e tal, não mexe com nada, mas ele já tem uma vontade de ser. O ScriptKid é diferente e ele é perigoso. Por que ele é perigoso? Porque lembra que ontem eu comentei sobre os boot chinês que fica rodando a internet atrás de porta aberta em servidor, em máquina? Esse ScriptKid pensa da mesma maneira. Pô, eu vou colocar essa ferramenta que eu aprendi em cima de um determinado IP para ver se ele cai. Entendeu? Ele fica lá no Shodan, ele vê lá Shodan, o navegador mais perigoso da internet. Inclusive tem um vídeo desse no YouTube. O cara fala um monte de abobrinha, algumas coisas são verdades, mas ele fantasia demais. E, e assim, ele procura no Shodan uma vulnerabilidade ali que está disposta, por exemplo, no Apache ou num servidor desatualizado. E aí ele faz um teste em cima daquilo, roda uma ferramenta, um script, né? E aí deu certo, beleza. Parabéns para mim. Não deu, eu vou tentar de novo em outro servidor que tem aquela mesma vulnerabilidade. Até eu aprender a lidar com aquilo, mas eu nunca vou deixar de ser um script kid. Por mais que eu aprenda bastante sobre como invadir, eu sempre vou ser um executor de ferramenta. Mas ele é perigoso justamente por isso, porque ele não tem uma motivação. A motivação dele é aprender, então ele vai meter o pé em todo mundo. Ah, Marcos Lucas, estou entendendo o que está falando, mas está baixo. Beleza. Vamos lá, vamos ver. Melhorou? Fala comigo. Melhorou? Aqui o áudio tá tranquilo. Como é que tá Aqui o áudio tá tranquilo também, Newton. Pode ser a sua máquina, Newton. Aumenta o som um pouquinho aí. Ah, tá, tudo bem. Vamos lá então. A necessidade psicológica. É meio estranho, né? Mas eu fiz um curso um tempo atrás de perícia forense computacional. E aí o ministrante falou bem assim, cara, a maioria dos crimes que rola no cenário, alguns deles são por necessidade psicológica. O cara tem a necessidade na mente dele de invadir, de quebrar aquele sistema para ele se sentir satisfeito, entendeu? A mente dele precisa daquilo, é tipo uma droga. Para ele se sentir bem, ele precisa invadir, ele precisa quebrar. E ele tem conhecimento para isso. Ele buscou aquele conhecimento, ele possui base para fazer esse tipo de coisa. E aí, em determinados momentos, ele não tem uma motivação, pô, eu quero fazer por dinheiro, eu quero fazer porque o Estado, eu sou contra o Estado, eu sou contra o governo, eu sou contra aquela empresa. Não, eu faço porque eu simplesmente é, tenho necessidade de satisfazer com esse tipo de situação, entendeu? Vamos lá, ganhos financeiros, aí já entra uma outra questão. Geralmente isso acontece muito em golpes de Estado, golpe em governos, em países e também em golpe de empresa multinacional, eu diria. E você não vê muita empresa nacional atacando uma outra. Beleza, massa. Você não vê muita empresa nacional assim atacando uma outra, geralmente é multinacional que tenta roubar um projeto uma da outra. Por exemplo, se a Apple lançou um telefone, aí a Samsung quer ver que telefone é esse, que tecnologia que ele usa para ela lançar antes, para a galera comprar dela e não da Apple, entendeu? Isso pode rolar aí uma espionagem corporativa. Aí o cara vai usar de engenharia social, ele vai usar de alguma ferramenta, algum método, para ele conseguir obter essa informação, passar para a Samsung, e a Samsung paga ele e todo mundo sai feliz. Beleza. E nessa brincadeira, isso às vezes pode causar muitos danos, principalmente quando o cara faz pelo ganho financeiro, mas ele dropa o banco de dados, por exemplo, ele pega o banco de dados da Nubank, que vale muito dinheiro, e ele fala o seguinte: para eu não vazar esse banco de dados, né, eu vou querer tanto para que esse banco de dados volte para vocês. É aquela história do sequestro digital que eu falei ontem lá.
Vingança, entre outras razões. Vingança, às vezes o cara é um funcionário chateado, ou às vezes ele foi maltratado dentro da empresa, entendeu? Numa telecom da vida, às vezes a telecom não está entregando a banda que ele precisa. Pô, eu contratei 100 mega da empresa X internet, e ela está entregando só 80. Eu vou lá, reclamo, os caras não resolvem. Vou lá, reclamo, os caras não resolvem. Chega um momento que eu fico chateado, vou lá e, pô, lança um DOS, um DDoS, enfim, que seja, para derrubar os links do cara, ele não tem backup, não tem nada, ele fica inoperante por 5 ou 6 horas, a galera começa a sair dali e vai para outros lugares. Aí ele se sente feliz com aquilo, porque ele se realizou em cima daquilo. Isso é um exemplo. Outro exemplo pode ser um cara, por exemplo, com SBQ ou um RubberDuck, mas vamos pensar no SBQ, certo? O SBQ, para quem não conhece, é uma ferramenta, um pendrivezinho, que ele basicamente, dentro dele, ele tem uma plaquinha que ele, em vez de se injetar e receber as informações, ele vai descarregar na placa uma carga de energia. E essa carga vai ser responsável por queimar a placa-mãe da máquina. Pô, uma vez só. Tem uma ferramenta que você usa para poder se defender disso, eu esqueci. Mas quando você compra o kitzinho, ele já vem junto. Mas se você não desabilitou na empresa lá o acesso USB na placa, tirou os cabinhos, do USB frontal principalmente, o cara chega lá, pô, patrão me xingou ontem, beleza, eu vou de máquina em máquina. Queimei, 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 queimei e queimei. Ele queima lá 5 ou 6 máquinas, entendeu? E nessa brincadeira, a empresa ficou parada, nesse ficar parada ela perdeu dinheiro, e nesse perdeu dinheiro ele conseguiu se satisfazer porque o cara tratou ele mal, entendeu? Claro, é uma conduta errada, erradíssima. Eu só estou dando exemplo, não estou incentivando ninguém a fazer nada disso. Que fique bem claro. Às vezes as coisas que a gente fala aqui é para conhecimento, não para usar para maneira errada, hein? Tá, desejo de causar problemas ao alvo. Isso se encaixa no que eu acabei de falar sobre o pendrive ou sobre o cara que não foi bem atendido na telecom. Aí isso é um termo genérico, aí você vai ter que expandir o seu leque aí e ver o que vai ser tangenciado dentro do seu conhecimento. A espionagem corporativa ou governamental. Isso daí você vê muito Estados Unidos, China. O Brasil nem tanto, apesar de que o Brasil tem sofrido muita espionagem na questão da Amazônia nesses últimos tempos aí, mas isso é um detalhe, né, pequeno. A maior espionagem que anda rolando no mundo aí é a Five Eyes, até que eles ficaram nervosos aí, porque a galera começou a criptografar as comunicações dentro da rede e eles não conseguiram mais ver o que estava trafegando na rede, certo? Mais para frente a gente vai discutir quem é o Five Eyes, não se preocupa com isso agora. E aí eles começaram a ficar meio irritados com isso daí, entendeu? Eles não gostaram dessa situação porque eles não conseguiam espionar e tirar proveito daquilo. Uma situação que isso pode ser prejudicado, por exemplo, se a agenda do presidente que é restrita vaza para uma agência, para um lugar inimigo, eles conseguem fazer uma emboscada. Ou, por exemplo, aquele país vai vender tanto de grão naquele ano. E se ele vender aquele tanto de grão, e se um outro país descobrir isso antes que ele consiga vender, talvez ele consiga sabotar isso e o país pode vir a quebrar a produção, enfim, rola muita sabotagem industrial aí também. Beleza? Vamos lá. Agora que a gente falou da motivação, por que rola isso dentro do cenário digital, a gente vai falar o que é a real ameaça. É dividido em dois: a ameaça humana e a ameaça de máquina, né? A ameaça já de hardware e software. Bora lá. A ameaça humana, o cracker, um indivíduo com muito conhecimento e usa para cometer crimes digitais. Ponto. É só isso. Lembra que eu falei a definição lá atrás? Hacker e cracker? Entendeu? Lembra lá do Star Wars, o Obi-Wan Kenobi, né? E o Luke Skywalker. É uma definição bacana aí. E beleza. O cara tem um conhecimento bacana, ele sabe fazer a parada, ele inventou algumas paradas, como diz o Homero. Ele não precisa me explicar a parada, eu inventei a parada. E, e aí, por ele conhecer bastante, ele é contratado dentro do cenário digital para cometer crime de qualquer natureza, seja
para fazer parte de uma APT, ou seja, simplesmente para poder invadir um servidor ali e roubar uns dados. Enfim, isso vai variar da situação. ScriptKid, aí volta de novo aquilo que eu estava falando lá atrás. Indivíduos com ou sem nenhum conhecimento que utilizam ferramentas dos outros, porque ele não é capaz de escrever as ferramentas ainda, mas ele vai ser, certo? Para realizar seus ataques. Por que eu digo que ele vai ser capaz de escrever ferramenta? De tanto que ele usou o código, ele consegue mesclar algum código no outro ali e fazer uma ferramentinha mais elaborada para atender os requisitos dele. Mas ele nunca vai deixar de ser um ScriptKid. Lammers, indivíduos que não possuem nenhum conhecimento, lammers ou noobs, certo? É o cara que está ali entusiasta. Shirkers, crackers de telefonia. Aí tudo que você imaginar dentro de um telefone, seja o sinal, seja a parte de sistema, seja a parte de conectividade, os caras manja, entendeu? Eu não vou falar muito porque eu não conheço. Essa é uma área que eu procurei saber bem pouco. Mas, num termo geral, Perkins os crackers de telefonia. Crackers, indivíduo que usa o conhecimento para coisas negativas quando se retrata de telefone. O Black Hat, indivíduos que utilizam seu conhecimento para más ações. Chapéu preto, certo? Que se encaixa como um cracker da vida, mas o termo é utilizado geralmente quando ele faz parte de grupo e tal, é uma parada mais diferente. Grey Hat, indivíduos que usam o seu conhecimento tanto para o mal quanto para o bem. Tá certo, tá certo. E o White Hack é o cara que é o chapéu branco, certo? O chapéu cinza é realmente isso. Ele fica ali em cima do muro. Se a empresa contratar ele para fazer um pentest, ele vai lá e faz o pentest, mas se uma outra empresa contratar ele para fazer espionagem também, ele age como um agente duplo ali numa situação que for preciso. Às vezes ele faz um pentest para a empresa X, mas para a empresa Y ele está obtendo dado da empresa X e mandando para a empresa Y. Então ele agiu de maneira dupla ali. A Advanced Persistent Threat, APT, ameaça persistente avançada, tem objetivos específicos, geralmente patrocinados pelo Estado. Esses caras só vão entrar em ação quando for um peixe muito grande. Eles nunca vão se movimentar se não for um peixe com grau assim de valor grandiosíssimo. Tem um grupo chamado Lazarus. Se não me falha a memória, quem patrocina eles é a Coreia do Norte. Se não me falha a memória. São uma PT violentíssima, inclusive responsável por vários ataques no mundo aí. E a maior campanha de phishing, acho que foi eles que fizeram, entendeu? Que rolou e caiu muitos executivos de grandes empresas aí, caíram na mão dele. Mas geralmente o ataque dele é mais direcionado a uma empresa só. Eu preciso quebrar ou descobrir um segredo daquela empresa em questão ou daquele país. Aí geralmente chama essa galera que já tem um conhecimento mais avançado. A criação do Stuxnet, que foi o Zero Day de 2010, lendários, né? Lendário. Algumas pessoas dizem que quem criou também foi o Grupo Lazarus, patrocinado pelos Estados Unidos. Algumas pessoas dizem. Isso daí no livro trata de maneira diferente, mas tudo bem. E que, de certa maneira, a galera até fala que quem escreveu isso, aquela ferramenta em questão, foi uma APT. Porque não foi só uma pessoa, foi uma equipe para escrever a parte básica, a equipe para encodar, a equipe para encodar de novo e a equipe para colocar uma outra camada de proteção para que nada pudesse pegar o Stuxnet e ele conseguisse realizar sua missão dentro das usinas de urânio. Beleza. Esse cara aqui eu deixei por último e ele é um dos mais perigosos, se não o mais, porque assim, não adianta nada eu ter um sistema de segurança foda, entendeu? Aquele um top assim que qualquer um que chega fala, nossa cara, parabéns, sistema seu é o melhor que está existindo. Não adianta nada eu ter lá 10 firewall para bloquear, entendeu? Se um cara convence a uma pessoa, uma pessoa convence outra pessoa a me dar acesso àquela informação. Eu não lembro, acho que foi o Kevin Mitnick que fala no livro dele. Mesmo que você desligue o computador, tranque ele num cofre e jogue no fundo do mar, essa informação ainda não vai estar segura. Há sempre alguém que vai convencer alguém a descer lá embaixo, tirar esse computador e ligar ele na tomada.
Isso ele está bem no começo do livro dele. Eu acho que é Kevin Mitnick, é o livro vermelho dele, cara, esqueci o título. Mas enfim, recomendo a leitura. Para quem gosta de engenharia social, ele conta bastante história assim, que se você colocar num contexto geral, você consegue tirar bastante informação dali. Ah, tá. Vamos ler a definição aqui no slide. Pessoa que possui a capacidade de obter informações de um determinado alvo sem que o mesmo saiba que está sofrendo o ataque. Beleza. É o que eu acabei de dizer. Você, com a lábia, com a malícia, consegue ali de maneira bem tranquila. Eu estou falando isso de pessoa a pessoa. A gente vai discutir outras questões daqui a pouco. Só um minutinho. É a arte de enganar, se não me falha a memória. A arte de enganar. Porque eu acho que a arte de invadir, a capa é branquinha, mas é mais clara. Como eu estava falando, o raciocínio aqui, tá. Aqui é uma questão de conversar. Eu conversando, né, com outra pessoa, eu consigo obter dela informações. Inclusive, rolou o seguinte esses dias. Eu estava no serviço, o cara foi lá, comprou um telefone, um carregador de telefone. Dali 2 dias, ele voltou lá e falou, cara, então, eu não estou conseguindo recarregar esse power bank. Aí ele, será que você pode vir para mim? Pá, coloquei, espetei o cabo e tal. Aí ele falou, testa no seu telefone, porque o meu eu esqueci em casa. Aí eu coloquei no telefone, não, tá funcionando, tirei. No que eu tirei, eu vi que ele tirou o telefone dele do bolso. Eu falei, opa, isso aconteceu comigo. Eu falei, opa, tem coisa errada aí. Esse cara mentiu. Na hora eu já dropei a conexão, formatei o telefone, até eu conversei com o Campbell. Falei, Campbell, rolou isso aí. Aí ele falou, não, o risco é reduzido, mas na dúvida formata. Entendeu? Pode ser que não seja, pode ser que não seja. Pode ser que o cara esqueceu. Mas é bom a gente ficar esperto, porque às vezes numa brincadeira dessa, o cara te rouba tudo aí. E aí, como é que fica? Ou queima seu telefone, entendeu? Às vezes o cara joga uma descarga grande na placa do seu telefone e acabou. E aí é bom ficar esperto. Mas tá, vasculhar o lixo. Se vocês soubessem o valor que tem o lixo de vocês para algumas pessoas, o de vocês assim, vocês como corporação, às vezes você joga lá uma informação fora com um número, né, um número de o cartão de crédito tal de fulano tal, a data tal, uma planilhazinha assim impressa, que teve a conferência por caneta. Joga fora, já pensou nisso? Ou então, o e-mail corporativo do chefe tá bem assim, ó, escrito de mão beijada, amassado ali no lixo. O cara olha, opa, e-mail corporativo é esse daqui. Eu tava quebrando a cabeça para poder tentar buscar isso na internet, mas eu não vou precisar mais. Ele já me deu de graça. Entendeu? Esse tipo de informação sensível e que vai te trazer prejuízo no final do dia, como diz o outro, no final do mês, é interessante você ter uma política de destruição dessas informações, seja incinerando, seja mandando para uma empresa especializada para fazer o descarte, enfim, isso daí vai variar de situação em situação. A abordagem pessoal, é o que eu acabei de falar, é o cara chegar no outro, ou a pessoa chegar na outra, trocar uma ideia e beleza, obrigado, valeu, Lucas. E aí a galera que. Desculpa, tá, abordagem pessoal, poguei ali. Uma pessoa chega na outra, e é como eu acabei de falar, trocando ideia e tal. Ou, meu pendrive não funciona. Você tem como testar para mim? Não, mas agora a gente não vai queimar máquina nenhuma, não. A gente não vai pensar como queimar uma máquina, beleza? A gente vai pensar diferente. A gente vai pensar num cenário hipotético, onde eu vou espetar essa máquina, esse pendrive na minha máquina, e esse pendrive vai estar carregado com um script no qual, quando eu espetar, ele vai se comportar como um teclado, um mouse, que é chamado também esse pendrive de rubber duck, e ele vai descarregar esse script dentro da minha máquina e vai executar uma função específica, seja abrir uma porta, seja abrir um shell reverso, seja desligar a máquina, enfim, a possibilidade é grande quando você conhece a ferramenta. E nessa brincadeira, eu já ganhei um shell reverso na minha máquina, supondo. Mesmo que eu seja aquele cara, o frentista que fica ali. Mas esse frentista, ele precisa fazer conexão com a rede em algum momento. Em algum momento ele vai fazer conexão com a rede, em algum momento essa informação vai estar trafegando ali e vai chegar no computador central, vai ser processada lá dentro pelo roteador e ela vai ser disparada para a internet. Tem algumas empresas que tem um firewall de dentro para fora e de fora para dentro e de fora para dentro e de dentro para fora. Tem duas camadas de firewall.
que é justamente para evitar esse tipo de coisa, entendeu? Se vem de fora para dentro, o faro segura, analisa e manda. Se vem de dentro para fora, o outro faro faz essa parada, analisa, vê e manda. Por quê? Porque muitas das vezes o cara tá tentando abrir uma porta na tua máquina de escuta para poder conseguir fazer um show reverso. Aí o faro de dentro fala: não, opa, eu não autorizei abrir porta, então vai dropar, entendeu? Porque às vezes, muitas vezes tem faro só e aí tipo é permitido sair tudo e é negado entrar algumas coisas. Mas já que é permitido sair tudo, então eu posso fazer uma conexão de dentro para fora que eu consigo sair. Então, seguindo essa lógica, algumas empresas instalam dois tipos de faro. Geralmente eles configuram. E por que também dois tipos de faro? Porque às vezes sobrecarrega. Se for um faro só, e aí é perigoso dropar, dar buffer overflow, enfim. A possibilidade é tremenda aí nessa situação. Entre outras, desculpa, pesquisa disfarçada. Geralmente isso funciona bastante quando quando você faz com as pessoas que têm menos conhecimento informático. É uma pesquisa que não tem nada a ver, assim, entendeu? Opa, beleza. Uma coisa que não tem nada a ver, perguntas assim, boba. E aí, rapaz, e tal, como é que é o nome da empresa onde você trabalha? É que eu tô pensando em trabalhar lá, e aí, o que você me recomenda? No primeiro dia foi essa pergunta. Aí o cara, só um cara tentando trabalhar. Aí eu falo, não, então, aqui assim, assim, assado, eu tenho esse tipo de conhecimento e tal, mas assim, o que tiver para nós trabalhar, tá bom. É, E infelizmente, ó, eu preciso trabalhar ali e o que tiver para mim tá bom, né? Aí o cara, não, eu vou conversar com o gerente lá e aí a gente vê o que dá para te encaixar. Isso na humildade, assim, tava conversando de boa. Aí no outro dia ele fala, então, deixa eu te perguntar, aí vocês têm acesso ao Wi-Fi, alguma coisa assim? É que eu preciso mandar uma mensagem para minha filha. Será que tem como? Será que é possível? Aí o cara, não, tem um do funcionário. Opa, já é alguma coisa. Eu já consegui alguma coisa. Ah, não, eu vou te arrumar aqui. Ah, você conseguiu mandar? Mandei. Muito obrigado. Nunca mais ele aparece. Ali. Porque lá na frente ele tá com Wi-Fi Pineapple, que é uma anteninha, só escutando o tráfego e tal, porque ele já tem a senha, então ele logou. Ele logou na rede e ficou lá, tranquilo, o dia inteiro, comendo rosquinha, como o Homer, tomando uma cerveja, de boa, entendeu? Dentro do carro, só ouvindo a conexão, como é que tá rolando ali. Ele tá snifando. Ninguém sabe que ele tá ali, porque ele tá. A placa dele tá em modo promíscuo, ele não pegou IP nenhum, ele só tá escutando a rede. Aí, em algum momento, ele consegue capturar um tráfego que vai para um IP diferente. E que ele vê que é um IP privado. Ele fala, opa, vamos analisar isso aqui. E aí, nessa brincadeira, ele vai fazendo ali uma análise e, ao mesmo tempo, ele vai fazendo uma análise de porta para ver que porta que está comunicando, para ver que porta que está aberta. Isso não é L-Shark. Pô, dá 80 para 443, dá 80 para 2090, enfim, vai variar, você não sabe como é que está configurado lá dentro. Aí por aí ele já começa a traçar uma rota de estratégia, aí, 2, 3, 4 meses de estudo, vai variar, ele já consegue ganhar um acesso à rede ali e roubar as informações. É tudo uma questão de paciência, engenharia social não é pressa, tem que ter paciência nas coisas. Beleza? Deu para pegar legal a ideia aí? Ó, galera, ó, de novo, é para usar essas paradas para as coisas certas, hein? Para usar para errado, não. Beleza. Perfil do criminoso digital. Não estou falando que seja assim. Na maioria das vezes ele se comporta assim. Geralmente ele tem idade baixa. Geralmente. Por quê? Porque a galera que tem idade alta, eu digo criminoso digital assim, é um cara mais que está ali ligado diretamente. Geralmente de idade baixa, porque é o script kid, ele viu ali que gostou daquela situação e eu quero invadir e tal. E aí nessa brincadeira ele começa a quebrar o servidor dos outros. Começa pela escola, depois vai para o Wi-Fi dos vizinhos, enfim, e assim vai subindo até ele conseguir derrubar um site ou fazer uma pichação em algum site aí, um deface. Procura varrer a internet em busca de alvos. E aí, no caso, esse daqui já se encaixa como gente grande, já o cara mais adulto e também a criança, entendeu? Ou então a botnet, certo? Procurar varrer a rede em busca de alvo. Pode fazer parte do crime organizado, certo? Às vezes o cara ele faz parte ali de uma galera que é organizada para fazer determinado tipo de ataque, por exemplo, o ataque de fraude de cartão de crédito, fraude de conta de banco
phishing, enfim. Ou então ele faz parte de um APT, que faz a mesma parada, só que é uma coisa mais específica, não uma coisa geral para o público em si. Beleza? Anônimo. Por que, que eu coloquei anônimo? Porque isso daqui, na verdade, eu deveria colocar isso como um encorajamento. O que encoraja ele a fazer esse tipo de coisa, né? O anonimato. A rede Tor, né? Bem, ontem eu falei, eu coloquei aqui Tor, mas é porque a maioria da galera que invade acha que por ele estar usando o Tor, ele está protegido. E na verdade, não é bem assim que a banda toca. Eu vou deixar uma curiosidade aqui para vocês. Quando você estiver executando ali o navegador Tor, pega um site normal e dá um ping com a rede Tor ligada. Um ping, aí ele vai te retornar um IP. Beleza. Vê qual que é o IP, analisa certinho e dá um dentro da rede Tor, dá um trace route para vocês verem o que acontece. Só faz isso. Vê, conta quantos saltos ele vai fazer até ele revelar o último IP aonde ele chegou lá no final da situação. Ele vai te dar um último IP. A galera acha que por ele estar no Tor não vai ter um último IP, mas tem o último IP. Sempre tem o último IP. Você tem que sair de algum lugar. Entendeu? Então não vai nessa ilusão de que você está protegido por estar usando a Deep Web ou o Tor, que as coisas não funcionam assim. A parada é bem mais embaixo. A rede pública. Por que rede pública? Porque se eu estou trafegando numa rede pública, se eu peguei esse Wi-Fi na faculdade, por exemplo, eu faço o ataque, quando o cara vier ver o log de rede, de acesso, de envio de pacote, beleza, quem que usou esse IP aqui? A máquina com o MAC tal, mas eu posso ter modificado o MAC da placa, posso ter clonado o MAC para ele ser disfarçado ali dentro, entendeu? E por eu estar dentro de uma rede pública, os caras nunca vão saber quem é eu depois. Toda máquina tem uma assinatura digital na rede? Tem, mas se eu estou numa rede não identificada com um MAC que não é meu, pode ser que eu empurre essa bronca para outra pessoa. Tá? Ou roubada. É o Wi-Fi do vizinho, né? Pô, chega ali na frente da casa do cara, mando ali um crack no Wi-Fi dele, quebro, né? Que o iCrack NG, a suíte iCrack é excelente para isso. E consigo acesso à rede do cara. Conseguindo acesso à rede do cara, eu fico ali, fazendo meus ataques e tal. Descubro que o Wi-Fi do cara é bom ali, 200 MB, 300 MB, hoje em dia qualquer pessoa aí tem. E qualquer pessoa sim, né? E assim, você consegue fazer o ataque de maneira ordenada, sem pesar a rede do cara, suave. Longe da vítima em potencial. Geralmente os ataques acontecem de maneira longínqua. Por quê? Porque até a investigação acontecer e tal, já deu tempo do criminoso executar processos de antiforense e conseguir se evadir do local, ou do momento, enfim. Eu digo também local de rede, viu? Ele deu tempo dele para executar uma antiforense ali e conseguir se evadir sem ser preso. Galera, tá suave? Tá massa? Alguma pergunta? Posso continuar? Então tá beleza. Beleza. Ameaças computacionais. Ameaças computacionais. Agora que a gente começa a falar do que é um vírus, né? O que é o vírus de computador, essas paradas. Vamos lá. Vírus de computador. Programas maliciosos criados para se replicar automaticamente, danificar, explorar, espionar o sistema invadido. Vírus de computador não é um cavalo de Troia, é um vírus de computador, mas o vírus de computador vem antes, porque ele é um termo genérico, ele vai englobar spyware, hardware, certo? Cavalo de Troia, certo? Backdoor, é toda essa parada, apesar que a gente vai ver que backdoor nem sempre é algo ruim, mas enfim, é toda essa parada englobada dentro de vírus de computador. Então é ele que engloba todo mundo, e aí você fala vírus de computador. Por isso que às vezes a galera chega nas lojas de informática, pô, acho que eu peguei um vírus de computador. Por quê? Porque ele não sabe do que se trata, mas ele sabe que é alguma coisa que está danificando. Aí quando você vai fazer uma limpeza, passar um clean da vida, ou só para exemplificar, você vê lá que é algum spyware que está lendo os dados dele, ou algum keylogger que está capturando as teclas que ele digita. Vamos lá. Vírus de computador. Saiba como
ele pode afetar a sua empresa? Aí é o que rola é o seguinte, até ficou em cima das referências, peço desculpa. Deixa eu ver aqui. Saiba como ele pode afetar a sua empresa. O que que rola aqui? Lembra que eu falei lá atrás que pior situação no que pode acontecer dentro de uma empresa é um usuário mal informado? Eu não disse com essas palavras, mas eu dei esse exemplo, certo? O usuário com pouca informação, o seu funcionário. Então, por ele às vezes não conhecer como que funciona a estrutura, como que funciona um vírus, de maneira tranquila e calma, mas conhecer, às vezes ele danifica a estrutura da sua empresa por ter pego ali um keylogger que capturou a senha de login do SSH, por exemplo, do seu servidor de rede. E aí, que bonito. O cara logou lá dentro, deu um RM, -RF, barra, todo mundo. Que lindo. Ó. Aí só lamento. Beleza. Vírus de boot. Esse cara é perigoso porque geralmente você não consegue identificar ele. Tem que ter uma ferramenta específica que você tem que olhar no registro do sistema na maioria das vezes. Eu só vi isso no Windows, até então nunca tinha visto isso para Linux, nunca vi, na verdade. Talvez tenha, eu que não vi ainda. Afetam o setor de inicialização do sistema operacional, podendo apagar o seu conteúdo ou permanecendo lá, para ser carregado sempre que o sistema iniciar. Beleza, por que esse cara é perigoso? Porque mesmo que você formate a máquina, ele vai ficar gravado no boot do sistema. Geralmente ele fica na BIOS. Como? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Entendeu? Isso é uma questão bem séria. E que às vezes o vírus fica lá, ó, na BIOS, guardadinho ali. E como a BIOS ela nunca perde os dados, né? A hora e etc, e etc, etc. Quando você sobe o sistema, mesmo que você formatou, vai subir de novo. Toda vez que sobe, ele sobe de novo. Sobe de novo. Sobe de novo. Pode ser que ele queira apagar os dados da sua máquina ou criptografar, ou pode ser que ele fique lá só escutando o que você está fazendo, abrindo uma porta, um backdoorzinho, para o cara conseguir acesso de shell na sua máquina e fazer ali o que ele precisa fazer, transformar numa botnet, ou transformar, enfim, numa mineradora de Bitcoin. Sniffers, esse cara é perigoso. Algumas vezes é perigoso assim, num sentido de ameaça computacional, certo? Quando a gente fala de sniffer para uma coisa boa, a gente pode usar isso para analisar o nosso tráfego, certo? O nosso tráfego interno da rede, como? Colocando em modo promíscuo, e aí todo o tráfego que passa naquele link ali, eu consigo escutar. O cara que está fazendo o ataque, ele não vai saber que eu estou lá, escutando o tráfego dele, mas eu sei. E aí, com isso, eu consigo até desenvolver uma outra regra para um IDS e um IPS, para ele conseguir bloquear isso antes que o ataque aconteça. Mas isso é uma outra parada de firewall no nível mais avançado. Mas recomendo que estudem. Quem gosta dessa área, é uma parada interessante de ser estudada. Mas vamos voltar aqui para o sentido ameaça. Por que ele é perigoso? Lembra que eu falei que o cara fica capturando o seu tráfego lá quando ele pegou o Wi-Fi lá na empresa? Esse é o trampo da parada, entendeu? O negócio é isso, ele vai ficar ali, ó. Oi, tem uma senha aqui, olha só. Porque o Wireshark ele tem a opção de, às vezes, você com cliques, simples cliques, você consegue encontrar ali a origem, o destino, a porta, de onde está vindo, para onde está indo, o IP. E muitas das vezes eu acho que é o FTP. Se não me falha a memória, o FTP ele transfere o login e senha dele sem criptografia. Você consegue pegar ele na rede. Me corrija se eu estiver errado no chat, mas se não me falha a memória, é o FTP. Se ele não tiver um certificado lá, ele transfere sem criptografia. Inclusive no site da faculdade, no Sagu, dava para rolar essa parada. A gente não, quem fez foi o Carão um tempo atrás, se não me falha a memória. Ele conseguiu na casa dele. Ele subiu um sniffer, digitou o e-mail e senha dele, e aí com isso ele conseguiu pegar, capturar o tráfego e conseguiu. E até ele reportou isso dentro do laboratório, tá? A gente conversando sobre isso. Com o novo site, o SIGA, a gente nunca tentou. Com o site do SIGA, a gente nunca tentou. Mas são coisas assim que a gente começa a perceber, né? A fragilidade das paradas. Vamos lá. Ameaças computacionais, no sentido
Backdoors. Pode ser utilizado de várias formas, como meio de acesso para manutenção de sistemas e ou para roubar suas informações. Está errado isso daqui, sinceramente, desculpa. Tá, Ctrl S, Shift F5. Beleza. E ou para roubar informações. Por quê? Muitas das vezes a empresa de software deixa lá um backdoorzinho para ela ver, analisar. Inclusive ela até pergunta: você gostaria de enviar estatísticas para a gente melhorar o produto? Não. Mas você continua enviando. Você não cai na besteira em achar que não continua, que continua. Entendeu? Começa a snifar a rede do Windows para você ver. Inclusive foi um amigo meu que falou: captura o tráfego em IPv6 para ver o que está rolando em IPv6 na tua rede. Mas, só um detalhe. E aí, muitas das vezes, ele deixa aquilo lá só para escutar seu tráfego, e ver o que está rolando, e ver onde ele pode melhorar seu software ali. Não tem o software dele no caso. A experiência de usuário. Aí, falando num sentido mais violento, perigoso, numa ameaça, muitas das vezes, quando você abre um backdoor na tua máquina, no teu sistema, né, abre de maneira, às vezes, inconsciente, você está dando a chance do cara ter acesso total ao seu sistema, para ele executar funções lá dentro, que às vezes ele pode ter acesso a root, que no Windows não é muito difícil de pegar, certo? Então começa a ficar esperto. Ah, mas minha máquina, como é que eu faço para não ter backdoor? Cara, você sempre vai ter backdoor na tua máquina. Como eu falei, muitas empresas usam isso para poder analisar software. A diferença é como manter esses backdoor organizado, entendeu? Sempre manter o sistema atualizado, esse jargão que a gente sempre escuta. E nunca instalar software assim que você percebe que tem uma situação ali que vai realmente te dar prejudicial. Até aqui, ó, olha que interessante essa figurinha. TLS e SSL, algoritmos ali, e Your Data Security, os caras estão ali olhando. Mas o cara abriu uma portinha do lado e conseguiu entrar sem que o certificado percebesse e ele conseguiu pegar do mesmo jeito. Para uma empresa, isso daqui seria uma perca gigantesca. Por isso que na maioria das vezes a gente tem o firewall. De novo, o firewall. Worms. Ameaças computacionais, worms, são programas maliciosos, autônomos, que se replicam e se propagam por redes de computadores sem a ajuda de pessoas. Worms são programas maliciosos. Mas tá bom, os caras me sacaneou. Mas tá. Por que eu falo que ele é um programa autônomo e que se replica sem a ajuda de ninguém? Você já viu aquele vírus do atalho? Vírus do atalho, que deu uma dor de cabeça danada lá em 2012, que todo mundo não sabia como que organizava, como que fazia e tal. Aí surgiu até um professor que lançou um tutorialzinho lá, que a gente executava um scriptzinho no CMD e resolvia a parada. Bom, beleza. Isso era tratado como um worm. Viu a dor de cabeça que ele deu. Imagina só se essa dor de cabeça agora fosse dentro de uma empresa. Se fosse um vírus que se replicasse e de maneira inteligente conseguisse apagar todos os arquivos da empresa. Todo servidor que ele caía, ele replicava, mandava uma cópia e apagava aquele. O Stuxnet foi um arma violento. Ele se replicava, ele ia replicando, aonde ele chegava, até ele conseguir chegar no alvo final dele, que era as usinas de urânio. Beleza? Spyware. Esse cara é um pouquinho mais perigoso, porque geralmente é ele que está mais presente nas nossas máquinas no dia de hoje, certo? É ele que abre o backdoor, bem tecnicamente falando, ele é um dos responsáveis por abrir um backdoor na máquina da gente. O spyware é executado silenciosamente em segundo plano. Certo? Você não vai ver ele assim lá nos processos, vai ser bem difícil identificar ele, porque ele vai estar lá disfarçado de uma ferramentinha útil para o sistema. Às vezes ele vai ter duplicado essa ferramenta, o sistema usa, apagado a original e ele substituiu ela para o antivírus não pegar e para o próprio usuário também não identificar. Mas aí geralmente tem anti-spywares que são especializados para isso. Coletando informações. Como assim? Ou ele consegue capturar o cartão de crédito, como? Keylogger. Ou às vezes tira no print da tela. Nunca se sabe. E-mail e senha. De novo, Keylogger.
credenciais de usuário em site, está ali espiando a sua máquina, você digitou, ele conseguiu também analisar a sua tela em geral. A captura de tela e teclado, entre outros. Esse captura de tela e teclado, ele engloba os outros seis de cima, certo? Inclusive, tem no próprio, como é que é o nome, cara? Ferramenta? Esqueci. Porra, esqueci uma ferramenta. Nossa, que vacilo, velho. Mexo com isso todo dia, não fugiu o nome da ferramenta. Mas enfim, a ferramenta você consegue simular ali um ataque, cria um aplicativo malicioso e executa dentro da máquina, só para simular. Executa dentro da outra máquina e aí você dá lá. Exploit. Pronto, pá, beleza, a galera do exploit. E aí você dá um exploit. Deixa eu ver ali. Metasploit, isso, Metasploit, mexo com esse cara direto e esqueci o nome do cara. No Metasploit você consegue gerar ali um exploit, uma ferramenta maliciosa, um vírus, você dá um MS Venom, cria a ferramenta, e aí você manda ali para o outro computador que está na mesma rede e executa ele lá dentro para ver como é que rola. Pô, executei, aí você dá um exploit depois que você já setou todas as configurações, e nesse exploit você tem todo acesso a essas paradas. Keylogger, captura de tela, você consegue abrir a câmera do cara, você consegue ligar o áudio do cara, tudo isso de maneira ali, ó, no teclado. Entendeu? Quando o cara entende bastante de Metasploit, ele consegue muita coisa, porque a maioria do sistema é tudo desatualizado. E a maioria das vulnerabilidades que aparece naquele site VulnerDB lá, DB Exploit. E se o cara for um cara bem antenado, ele consegue fazer muita, muita merda aí. Só com aquele exploit DB, um Metasploit e um Nmap da vida. Ele não precisa de muito. Sacou a parada? Vamos lá. Beleza. Esse cara eu coloquei aqui embaixo só para descontrair, mas a parada é séria. Trojan, também conhecidos como cavalo de Troia, basicamente são ferramentas de entrega para outras ferramentas, como ransomware ou spyware. Recebe o nome de cavalo de Troia por conta do poema A Ilíada, onde Ulisses cria o cavalo de madeira para adentrar os muros impenetráveis da invencível Troia. Uma vez adentro, a gente já sabe o que rolou, né? E aí, como é que eu sou infectado por esse cavalo de Troia, por essa bomba relógio, por essa bomba de vírus? Como é que eu sou infectado por isso? Baixando aplicativo craqueado, GTA.exe. Pô, tem um joguinho aí, ó, craqueado e tal. Se bem que eu sou suspeito. Muito tempo eu joguei jogo craqueado, entendeu? Hoje não jogo porque não tem como craquear jogo no Linux. Tem, mas é muito trampo. E assim, às vezes não só o jogo, mas a ferramenta craqueada, ela te dá uma possibilidade infinita de tomar muito vírus na cara, literalmente falando. Porque quando você pega um aplicativo, um .exe que já foi modificado por alguém, o que custa ele ter feito aquela parada que eu falei, MSF Venom, setou as configurações, as flags que ele queria, jogou esse GTA.exe lá e gerou um APK malicioso, um .exe malicioso e mandou ali, ó, crack do GTA 5 versão tal. O besta vai lá, baixa, executa. Quando você executa o jogo, automaticamente já abre a sessão para ele lá atrás. E aí, quantos que já não abriu o jogo no mundo afora aí e deixou ali a via abertinha? Só, tô aqui, entendeu? Baixando programas gratuitos desconhecido, codec de vídeo.exe. Isso daí geralmente rola quando a gente tenta assistir vídeo online, né? Naquele site Topflix, hdfilmes.com, HD7, sei lá. Quando lança um filme novo, a galera vai tudo correndo, não quer ir no cinema, mas sabe que saiu qualidade 10, áudio 10, vídeo e áudio, né? E nessa brincadeira a galera vai, assiste, aí fala lá, para você assistir com uma melhor qualidade, instale aqui este codec de vídeo. Baixe o codec de vídeo que vai ser aberto na próxima aba e instale-o para que seu vídeo rode em melhor qualidade. Vai rodar? Pode ser que rode.
Mas nessa brincadeira de instalar essa ferramentinha aí de graça que estão te oferecendo, você já tomou de novo um cavalo de Troia. Abrindo os anexos infectados, XLS.doc, PDF.exe. Sim, muitas vezes o cara te manda um anexo de documento ou de executável, ele consegue mesclar dentro desse anexo um vírus. E você baixou, quando você executou, você conseguiu ali um shell reverso. Inclusive, é uma teoria da conspiração, diz que o Jeff Bezos, quando ele foi invadido em 2017, se não me falha a memória, ele foi invadido por um sheik, não sei da onde, o cara mandou para ele um vídeo, foi responsável por quebrar o cara no meio. Isso é porque ele usava iPhone, que hoje é tido como um dos sistemas mais seguros do planeta. Vai entender. Mas, de novo, é uma teoria da conspiração, uma parada que eu li em algum lugar aí, só estou compartilhando com vocês. E acessando sites suspeitos, né? Acessando sites suspeitos aí, às vezes o cara aparece lá e aí, olha aqui, que bonito, faça aqui seu cadastro e jogue grátis, né? E aí o cara vai lá e joga grátis, e ó, jogue grátis. Tomou grátis. Fique esperto. Às vezes, além de te dar as credencial de graça pro cara, se deu acesso a um shell reverso naquele clica, 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 clica e baixa aplicativo e alguma coisinha, pronto. O site em si que está aqui não é perigoso. Perigoso é o que está lá, quando aparece aquele monte de propaganda lá, e aí você fica ali, nossa, mas que legal isso, que legal aquilo, e nessa brincadeira cai no phishing da vida. Caran, beleza. Oi, É o tô ouvindo. seguinte, você não gostaria de fazer a parada lá do... A Isso, ferramenta? Você toma uma água, isso. Aí eu vou relaxante? tomar uma água aqui, aí você faz a parada da ferramenta categorizada, beleza? Beleza. Vamos lá, galera. Eu tinha uma proposta de parar na metade para o Marcos tomar uma água, relaxar aí. Enquanto isso, a gente apresentava sempre uma ferramentinha, seja de invasão ou de phish, alguma coisa assim. Ontem foi o Seitize e hoje nós vamos mostrar uma ferramenta do conjunto de ferramentas SetToolKit. Calma aí que eu vou compartilhar minha tela. Tranquilo aí? Vocês estão vendo? Sim, sim. Então, vamos lá. Essa ferramenta do SetToolKit também, ela é bem simples, mas ela tem um potencial grande quando usado de maneira correta. Vamos lá. Qual que é o objetivo aqui? Nós vamos tentar clonar um site, seja um site do Google ou do Facebook, um site que contenha credencial, o qual o usuário precise colocar o seu e-mail de login ou a senha. Vamos essa primeira opção, Social Engines Attack, Website Attack. O terceiro, Credential. Beleza, ele dá duas opções. A gente pode já pegar um template pronto ou clonar um site. Eu vou clonar um site. E ele diz para mim entrar com o link do site. https://www.facebook.com. Vamos lá, já está funcionando. O meu IP da minha máquina, da minha VirtualBox, vejam aqui, é o final 155, 192.168.0.155. Aqui no navegador, se eu colocar o meu IP, veja, ele abre o Facebook. Porém, esse Facebook não é o Facebook real, é a minha máquina, está no meu IP. Se eu colocar, vamos colocar aqui, marcão@gmail.com.
a senha ABC123. Entrar. O que ele faz? Ele dá um erro e redireciona para o site original do Facebook. Então, o usuário, ele acha que foi um problema, deu algum erro aqui, vou digitar minha senha de novo. ABC123. E dessa vez, digamos que entrou. Então, ele acaba passando batido por ele. Mas aqui no nosso terminal, se nós formos mais a fundo, procurar no meio desse monte de logs, vamos procurar aqui, nós temos um e-mail do Marcão. Então, pegou o e-mail, marcão@gmail. E nós também temos a senha. Eu só preciso achar aqui no meio dessas informações a senha. O cara, se você está no terminal, vai em pesquisar e ver se pesquisa por password. Sim, sim. ABC. Vamos fazer de novo aqui, não tem problema não. HTTP. Quando tem que funcionar de primeira, nunca funciona. E lembrando que isso aqui parece um pouco simples, porque o cara, ele tem que digitar a senha, e aqui está muito explícito esse 192. Então, a ferramenta em si, ela não garante que você vai conseguir. Você também precisa ter um conhecimento prévio de outras ferramentas. Você, por exemplo, precisa entender de DNS. Então, você mudaria aquele link de 192 para um link interno. Então, o que o Marcão falou há pouco do funcionário acabar dando acesso, um funcionário qualquer dando acesso ao cara na rede, ele pode deixar isso rodando na rede. Inclusive tem uma ferramenta, chamada Judas DNS. Recomendo. Deixa eu tentar com outro aqui. Acho que é o meu template que tá dando errado, eu acho. Para pegar o do Google. Veja que eu mudei lá o template, agora é o do Google. Marcão@gmail. Não tá dando certo porque é Marcão. O Marcão já Os caras já sabem da parada, pô. Ah lá, agora foi. E-mail, Marcão, password, ABC123. Então, lembrando, a ferramenta em si não garante que você consiga hackear alguém. Até porque, se você conseguisse hackear alguém dessa forma, seria algo bem grosseiro. Tipo, o cara cair desse jeito seria algo... O cara realmente tem que ser bem grosseiro para cair numa coisa dessa. Mas você alterando aqui o link para o DNS, o qual quando o cara entrasse na sua rede, quando ele digitasse Facebook, em vez de ser direcionado para o Facebook normal, fosse direcionado para o seu Facebook, você conseguiria facilmente pegar o credencial, o e-mail e da senha dele. Então é isso, acho que deu tempo do Marcos tomar uma água aí. Para a galera que não conhecia, foi interessante. Pode continuar aí, Marcos. Beleza. Pode falar, cara. Não, era só para te dar um gancho para você continuar. Beleza. Então, né? Boa noite, cheguei atrasado. Onde fica disponível a gravação para mim ver depois? Aí eu acho que é o Pai Caran que vai resolver para você, Júlio. Eu mando para vocês no e-mail, porque vai demorar um pouco de upar, gente. Não é assim, terminou aqui e já está pronto. Ele tem que upar no Drive, então vai demorar um pouquinho. Mas assim que terminar, eu mando para vocês no e-mail. Não é difícil cair. É só se
Só se alguém leigo de computação. Aí, Lucas, hein? Sentiu uma alfinetada no Diógenes. Vamos, bora lá, bora lá. Descontrair aqui. Vamos compartilhar com vocês a minha tela. Vamos lá aqui. Beleza, tela inteira. Permitir. E aí, como é que tá? Todo mundo tá vendo a minha tela aí? Beleza? Maravilha, obrigado pelo feedback. Bom, vamos continuar aqui para o exploit. Pô, agora sim a gente começou a falar massa. Exploit. Essa ferramenta trata-se de um código malicioso que busca aproveitar-se de uma falha no sistema, seja física ou computacional, buscando assim comprometer o sistema alvo, escalando privilégio ou realizando um ataque de negação de serviço. Espera lá, beleza? Por que isso? Cara, exploit a gente às vezes usa e nunca para pensar. Às vezes a gente assim, né? Uma pessoa ou outra. Exploit, a função dele não como diz o outro, hackear para você e fazer todo o trabalho. Ele vai abrir a porta para você conseguir fazer o trabalho. Eu coloquei ali escalação de privilégio porque você consegue fazer isso dentro da própria ferramenta, né? Dentro do próprio Metasploit lá. Mas não que ele vai realmente ser a sua ferramenta guia para executar os ataques, certo? Quando você dá um exploit, ele já vai pegar uma falha conhecida, que já foi mapeada e que já foi criado um código que se aproveita daquela falha, certo? Seja um buffer overflow, seja uma falha de porta de rede que já fica aberta ali, enfim, ele vai pegar essa falha e vai falar, opa, eu vou abrir para você um túnel ali, ó, onde você consegue trafegar com mais facilidade e executar a escalação de privilégio dentro do sistema-alvo, entendeu? Essa é a função do exploit. Existe exploit para todo tipo de sistema operacional? Existe. Todo tipo de sistema operacional ele vai estar sujeito a tomar uma lapada de um exploit aí. Por quê? Porque, como diz o outro, nenhum sistema é seguro. E se o cara tiver realmente a fim de te explorar, ele vai criar uma ferramenta, ele vai estudar seu sistema de uma maneira que ele consiga criar um código que vai explorar aquilo lá de maneira eficaz. Aí depois se ele quiser, ele compartilha isso com outras pessoas do segmento do crime digital, para que elas consigam infectar outras pessoas e conseguir ali acesso. Pessoal, essa definição ficou bacana para vocês? É porque assim, no meu entendimento leigo, esse é um tema aqui que às vezes a gente deixa um pouco a desejar. Então, se vocês tiverem alguma coisa a compartilhar sobre exploit, eu gostaria de ouvir, beleza? Por favor. Joia. As ameaças computacionais, o Zero Day. Falha computacional que ainda não conta com uma solução. O Zero Day, ele pode originar um exploit? Pode, porque ele é uma falha que está ali ainda sem mitigação, sem algum tipo de proteção, e que isso, eu posso explorar isso a meu bel prazer. Ao meu ver, esta é a definição. Beleza, valeu. Tá, ele ainda continua explorando ali, porque não tem ninguém que vai falar para ele, não, não pode. Então, ele sim é um exploit. Mas vamos falar sobre Zero Day numa maneira mais específica. Quanto menor o número de dias desde a ocorrência do Zero Day, maior é a chance de que nenhuma correção ou mitigação tenha sido desenvolvida. Então, é por isso que é interessante ficar de olho naquele site ExploitDB, que geralmente surge lá algumas vulnerabilidades que a galera de segurança compartilha, que tem a ver com o seu sistema. Às vezes o cara fala, ó, ainda não tem mitigação para esse tipo de situação, então tomem cuidado. Aí você, com conhecimento, já vai contornar aquela situação
colocando ali uma proteção, ou se não tiver proteção, desativando ou mudando aquele sistema temporariamente, enfim, você vai arrumar uma maneira de bloquear aquele tipo de acesso ou de ataque para que a sua corporação não seja danificada com esse tipo de situação. Uma atualização não relacionada não corrige a vulnerabilidade. Sim. Por exemplo, eu tenho um Zero Day que me permite invadir uma máquina Windows através do leitor de PDF Foxit Reader. Beleza. Mas e se eu atualizar o Google Chrome? Resolveu? Não resolveu. O Foxit Reader continua ali desatualizado e continua oferecendo risco à sua máquina. Eternal Blue. Eu coloquei esse exemplo porque foi um dos mais conhecidos aí e que se eu falar a galera vai se referenciar melhor. Exploit de Zero Day descoberto pela NSA, Agência Nacional de Segurança, e utilizado para o cyberataque mundial WannaCry. Sim, o Eternal Blue era uma falha no Windows que a NSA sabia desde 2014, se não me falha a memória, e que não falou nada. Em algum momento um cara descobriu isso, criou um ransomware e que se aproveitava dessa falha para poder fazer o seu ataque dentro da máquina. Beleza? Inclusive, sábado nós vamos tentar apresentar esse Eternal Blue em uma versão mais antiga do Windows. Isso, vamos ver se vai dar certo. Sim, aí vocês me cobrem também, durante a semana no grupo, eu vou ver se eu consigo uma imagem do WannaCry para a gente executar ela dentro de uma VM, para a gente ver também como é que isso rola na real, beleza? Talvez essa aula de sábado que vem pode ser que fique um pouquinho mais longa, beleza? Tem uma máquina de... Olha, manda o link aí no chat, irmão. Gostei. Vamos continuar. Keyloggers, ferramenta para monitoramento de entrada em teclado, onde o indivíduo que realizou a instalação do software, perceba, indivíduo criminoso, recebe os dados digitados pela vítima. Roubo de credenciais de banco. E embaixo eu coloquei uso imaginação, porque sim, se eu coloquei alguma coisa que captura tudo o que o cara digita no teclado dele, o que eu posso fazer com as informações que está lá? Pensa comigo se for um gerente de uma empresa grande. O que eu posso fazer com as informações que está lá? Ou eu posso ganhar muito dinheiro se eu vender as informações que eu capturei, filtrei e depois obtive um conhecimento. Lembra? Dado, informação, conhecimento. Primeiro eu peguei o dado bruto do teclado dele, peguei a informação que eu filtrei do teclado dele, dado do que eu obtive do dado, e depois que eu peguei essa informação, eu obtive um conhecimento e falei, nossa, a senha do SSH dele é essa, a senha do e-mail dele é essa, a senha de banco dele é essa, o saldo de banco dele é esse, ele vai fazer uma transição para essa conta. Já pensou o que eu posso fazer com esse tipo de informação? Muita coisa. Então fique esperto aí no Keylogger. Como que eu ganho um Keylogger na minha máquina? Pelo cavalo de Troia. Onde que eu pego um cavalo de Troia? Aplicativo que não deve ser baixado de site errado, aplicativo desatualizado, aplicativo craqueado e por aí vai. Tá legal? A explicação tá legal? Tá muito rápido e tal? Se precisar que eu volte alguma coisa, tá aí no chat, fica à vontade, vamos interagir. Tá massa, beleza, bora lá. DOS, ó, perceba o seguinte, às vezes eu aproximo o rosto aqui, mas é porque eu não enxergo, eu preciso ver mais perto. DOS, ataque de negação de serviço, busca inviabilizar um serviço através de envio de várias requisições, buscando executar os recursos da vítima. Beleza. Como assim? Em rede de computador, eu vou tentar explicar essa parada por esse diagraminha aqui, ó. Beleza? Eu vou explicar isso daqui no baixo nível. Não vou falar que é só o ping que vai acontecer. Eu vou tentar explicar. Se eu não explicar bem, depois vocês me corrijam aí. Mas vamos lá. Diox, por favor. Cliente, servidor. Cliente, eu estou falando cliente do lado do cliente aqui, mas perceba, vermelho é o atacante, azul é o cara que está tentando executar as tarefas dele diária de maneira normal. Quando a gente fala em rede de computador, tem uma parada que chama-se Two-Way Handshake. SYN-ACK. É aperto de mão, beleza? O cliente vai para o servidor e fala, opa, eu estou aqui, eu quero conversar com você.
como é que você tá? Beleza? Aí o servidor, opa, beleza. Eu tô aqui também. Vamos conversar? Vamos. Fez o handshake. Eu apertei a mão do servidor cliente, tá fechada a conexão. Acabou. Morreu aqui. Eu conversei tudo que eu tenho para conversar? Conversei. Aí eu vou mandar uma flag de fim pro servidor, falar, servidor, isso é tudo que eu precisava. Aí ele vai mandar, entendido, e ia fechar a conexão. Isso é um three handshake, início, meio, fim, certo? Quando eu falo de ataque DOS, DOS, não DDoS. DOS é uma máquina só fazendo envio de solicitação de requisição para dentro do servidor. Aí perceba ali, ó, ele mandou o pacote sim, que é o aperto de mão, opa, eu tô aqui, oi, eu tô aqui. Aí o servidor respondeu, oi, eu também tô aqui. Vamos fazer conexão? Antes do servidor responder, ele já fala, vamos, eu tô aqui, 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 e continua, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, e vai batendo até que o servidor não consegue mais responder as requisições de eu tô aqui, e ele trava. No que ele trava, ele fica indisponível para o cara que está querendo fazer a requisição dele de maneira legal. Opa, oi servidor, eu tô aqui, eu preciso pegar um tráfego aí, eu preciso desse pacote. O servidor não vai nem enxergar ele. Por quê? Porque ele congelou aqui, ó. E aí, se vir outro cara aqui, ele não consegue ter comunicação nenhuma. Por quê? Porque o criminoso já fechou a conexão e não deixou ela ser aberta porque ele travou o servidor. Isso acontece, geralmente, muito quando o cara quer derrubar um site, deixar ele fora do ar por muito tempo para poder conseguir aí que a empresa perca dinheiro ou para ele conseguir violar algum tipo de segurança. Porque, por exemplo, se ele lota um firewall de requisição, ele consegue derrubar e assim obter acesso. Até o firewall subir de novo, ele consegue, de uma maneira ardilosa, obter acesso. Agora é que a parada é diferenciada. Por quê? Lá atrás eu usei um D só. Denial of Service. Serviço, ataque de negação de serviço. Aqui, ataque de negação de serviço distribuído. Aqui a parada é diferente. A base é a mesma. Funciona como three handshake. Requisição mandada, requisição recebida, e aí eu vou continuar mandando requisição aqui até o servidor cair. Beleza? Aqui, quando eu falo em distribuído, eu faço alusão a sistema distribuído, que é rede de computador. O que é um sistema distribuído? A base do sistema distribuído, a parada é a seguinte, é eu dividir um processo para executar e finalizar ele de maneira mais rápida. Entendeu? Hoje em dia a gente não precisa fazer isso com a máquina da gente, porque a gente trabalha com dados pequenos, entendeu? A gente trabalha com resolução de problemas pequenos. Mas quando o problema é muito grande, eu preciso, por exemplo, quebrar uma criptografia gigantesca, eu divido essas informações entre as máquinas ali daquele sistema distribuído, e aí as máquinas tentam elas resolver cada uma parte, quando vai resolvendo, vai se ajuntando lá na frente, e aí consegue resolver a informação de uma maneira mais rápida. Talvez eu não tenha explicado bem esse conceito, porque sistema distribuído é uma matéria bem, bem complicada, tem que ter bastante atenção. Mas o princípio é esse, é eu dividir o peso do ataque entre todas as máquinas. Por que eu dividi? Porque daí eu consigo, de maneira mais rápida, derrubar. Mas não é só isso. Em determinadas situações, às vezes o link de rede, o link de internet do alvo é maior do que o meu link de internet. Mas e se eu juntar com mais links de internet presente no mundo? E se eu fizer uma bootnet? E se eu conseguir, por exemplo, 2 vezes mais o link do cara, só que com máquinas ali ser juntadas e atacar todas de uma vez? Aí eu consigo dividir a carga de ataque e, ao mesmo tempo, somar essa carga de ataque para derrubar o alvo. Percebam comigo. Vamos lá. Ó, inclusive, essa imagem está errada, mas foi a única imagem que eu consegui. Vocês me desculpem, tá? Esse texto está errado, mas foi a única que eu consegui na web que exemplificou bem o que eu queria explicar. Beleza? Vamos lá. O criminoso digital está aqui. Percebam no mouse. E o que ele fez? Computadores mestre. Ele não vai dar conta de comandar todos os computadores de uma vez, mas ele consegue
controlar 5 ou 6 tranquilo, entendeu? Ele consegue olhar o tráfego de 5 ou 6 tranquilo ali e startar na frente dele. Os computadores mestre, eles são responsáveis por escravizar as máquinas infectadas, os escravos. Como que isso acontece? Cavalo de Troia. Às vezes tua máquina está lá lenta. Ai, meu Deus, demora tanto para iniciar. Nossa, demora uma vida para abrir alguma coisa. Claro, tem alguém rodando alguma coisa por baixo, roubando seu tráfego. Entendeu? Às vezes você está sendo utilizado para derrubar algum site fora do país aí, você nem sabe. Entendeu? Está minerando Bitcoin na sua máquina. Mas enfim, voltando a essa situação aqui, tua máquina pode ser alvo, pode ser uma das máquinas infectadas que está somando o link de ataque para poder atacar um alvo lá na frente, um alvo grandão, um alvo gigantesco. Eu já vi gente falar que tinha bootnet de 22 GB, entendeu? Não sei se é verdade. O cara falou, ó, tinha uma bootnet de 22 GB que eu usava para os meus pentests, mas enfim, isso é o que o cara falou, né? E aí, às vezes, a empresa tem um link de 1 GB, imagina só, eu mandar 22 GB de requisição em cima de 1 GB de resposta. Cai, na hora. E aí os caras que vai tentar acessar depois, não consegue, inviabiliza o serviço. Tem como mitigar? Tem, mas isso daí é uma outra história. Deu para entender? Deu para sacar? Então bora lá. O professor Diógenes, Oi, Marcos. você como mestre em sistema distribuído aí, como é que ficou? Ficou bom essa explicação, por favor? Eu não entendi muito o que você falou com dividir. Isso aí ficou um pouco confuso. A divisão, eu não sei por que dividir. Ah, tá. Beleza. Talvez tenha sido a dúvida de outras pessoas, entendeu? Essa questão de dividir, eu digo assim, a carga de ataque, quando eu vou mandar o ataque para o alvo X, se eu mandar sozinho, talvez eu não consiga. Mas se eu juntar força e dividir, né? Dividir essa responsabilidade e ao mesmo tempo que eu divido, eu somo os links que estão de fora, eu consigo derrubar de maneira mais eficaz, entendeu? É um golpe certeiro. Entendi, mas eu acho que ficaria melhor você falar que somaria força com outras máquinas, né? Ao invés Também. de ficaria mais para entender o ataque conjunto, né, do DDoS, que é distribuído. Você vai juntar vários links de várias máquinas espalhadas pela web para fazer um ataque num determinado alvo. Né? Não, na verdade, eu entendi sua explicação. O que você quis dizer com isso? Você está querendo dizer que você está dividindo vamos imaginar assim, a força do ataque com outras máquinas, mas na verdade você está somando, né, o seu ataque mais o ataque de outras máquinas que estão espalhadas na web para atacar um determinado alvo. É isso que é o ataque distribuído, o ataque de negação de serviço distribuído, porque os componentes que atacam o alvo estão geograficamente dispersos ou distribuídos em diferentes regiões geográficas. Então, ficaria mais fácil de entender nesse sentido. Massa, massa aí, ó. Contribuiu demais, professor. Muito obrigado. Bora lá. Port Scanners. Ferramentas criadas com o intuito de verificar status das portas de rede, se estão abertas ou fechadas, são geralmente usadas por invasores na busca por brechas ou empresas de segurança na realização de testes de invasão, pentest, buscando falhas para a correção. Aqui, galera, a parada é aquela. Lembra que eu falei que tem pessoas ou boots que ficam varrendo a rede? De novo, varre a rede, encontra um serviço lá disponível, eu vou varrer aquele serviço com uma ferramenta de scan de porta, para ver qual porta que está aberta, qual o serviço que está rodando naquela porta, qual o protocolo esse serviço está executando. Não adianta, de novo, não adianta nada, agora aqui falando na questão de pentest, eu saber usar um port scanner, um Nmap da vida, entender todas as flags, tal, eu faço um scan UDP, um scan TCP, eu faço um scan mascarado, eu envio um tráfego diferenciado, malicioso e tal. O cara entender a parada mesmo do Nmap, mas se ele não entender porta, protocolo e serviço. Algumas pessoas dizem que o Nmap é script. Não é. O Nmap é a ferramenta de análise de porta mais usada no planeta hoje.
Inclusive tem um livraço assim, ó, dessa grossura, só sobre o cara, entendeu? É a ferramenta mais utilizada e mais recomendada. Ela é completa. Mas por que ela é usada por ScriptKit? Por que ela é usada? Porque ela é fácil de entender. Tipo, as flags lá ela auto fala o que tem que fazer, entendeu? Se você ler o manual do Nmap, você já consegue entender. O Nmap é um canivete suíço para usar para tudo. Realmente, é um canivete suíço. E não adianta nada eu pegar esse canivete suíço na mão se eu não entender como é que eu vou usar esse canivete suíço. Pô, eu sei cortar, eu sei abrir a chave de fenda ali, eu sei pegar aquele saca-rolho, eu sei usar. Mas, e além disso, o que eu posso fazer com essas ferramentas? Aí é que vem aquela questão: porta, protocolo e serviço. Qual porta está aberta, qual protocolo ela está utilizando e qual serviço está sendo trafegado dentro dessa porta. Entendeu? É básico de rede. Aí é que vem aquela questão. O ScriptKit ele sabe usar, mas se você perguntar qual é a diferença, o que rola quando o Nmap faz a parada ali dentro do sistema, ele não vai saber te falar. O que é um protocolo, a porta e um serviço. Certo? Tem dois exemplos aqui que eu coloquei. Nmap é o que a gente já conhece e o ArtScan. Né? O ArtScan foi criado pelo Caran ali em sistema distribuído. Esse professor aí, eles se ajuntaram, inclusive publicou um artigo, e está disponível no GitHub, ele já trabalha aí para melhorar a situação, se não me falha a memória, foi escrito em Python, ele fez, e assim, a ideia da ferramenta é basicamente analisar se o serviço está aberto ou fechado, a porta está aberta ou fechada, está aberto? Tá, aparece lá, a porta vai ter que estar aberta, entendeu? E conforme ele vai passando o tempo, sei que ele está desenvolvendo outras coisas aí dentro da ferramenta dele para transformar, melhorar para ele mesmo, né, o conhecimento dele. Rootkits. Cara, eu coloquei esse aqui porque esse cara é polêmico, velho. Esse cara é polêmico. Inclusive, eu tive um professor de computação forense, perceba, e ele não sabia o que era um rootkit. No dia que eu falei para ele, rootkit é isso aqui, cara, meu Deus, mas isso existe? Pô, na moral, eu me senti envergonhado, porque meu sonho era fazer essa disciplina, né? Eu queria, a disciplina é online. E aí, beleza. A gente rolou o último trabalho e tal. E aí, nesse último trabalho que aconteceu, era um seminário apresentado de manhã num sábado, né, valendo 10. Aí eu cheguei em casa e tal, peguei o material, fui apresentar, e cheguei e tal, computação forense é isso, pá, 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 pá. E a antiforense digital, muitas vezes, tem rootkit envolvido. Aí ele, o que é rootkit? Nossa, o que é isso? Aí eu fui explicar para ele, nossa, mas sério que isso existe e tal? Cara velho já, macaco velho de faculdade, dava essa disciplina já tinha um tempo, e me faz uma pergunta dessa. Mas tudo bem, vamos lá. Ferramentas, na maioria das vezes maliciosa, que busca esconder a existência de certos processos dos métodos normais de detecção de antivírus. Rootkit, kit de ferramenta para ganho de root. Root, para mim ter acesso privilegiado ao sistema e continuar ali executando as atividades que eu preciso. Às vezes você ganha ela com um cavalo de Troia, aí ela fica ali num nível mais baixo e com o tempo ela vai escalando privilégio, ela vai pegando um processinho aqui, um processinho ali, processo lá, vai se escondendo, chega a um ponto que ela consegue já escalar um privilégio maior, ela consegue acesso à sua conta root ou à conta de administrador no Windows, e aí com essa brincadeira eu já consigo já gerir o computador de maneira remota. Mas isso daí são questões já mais avançadas. Tem um livro chamado Rootkit, o Arsenal, se não me falha a memória, ele só tem em inglês. É excelente o livro, excelente. A engenharia social, o que rola? Ataque, aqui eu já estou falando, não é de atacante, estou falando do ataque, eu não estou falando do engenheiro, estou falando da engenharia, beleza? Olha a diferença aí. Ataque que consiste em convencer o usuário a cometer enganos, pois este busca passar-se por um serviço, não pessoa,
na qual a potencial vítima utiliza, falsificando o mesmo, levando o utilizador a crer que está diante de um serviço verdadeiro. Um site de banco, um e-mail falso. Clique aqui para renovar o seu cadastro com a Netflix. Confirme seus dados, pois sua conta foi invadida. Aí você clica lá, digita seus dados. Na hora que você se redireciona, 404 not found. Endereço não encontrado. Pô, aí você já fica com aquela, foi invadido. E nessa brincadeira, o cara já pegou tua senha. Numa sorte que você pode ter, você pode ir lá e mudar a sua senha. Se for esperto, se o cara não tiver. Mas se ele já tiver ali um esquema armado, ele já mudou sua senha da Netflix, roubou sua conta. E na sua conta da Netflix, se não me falha a memória, tem seu cartão de crédito lá, não tem não? E aí? No final do mês a fatura vem. Então é bom ficar esperto. Site de banco, a mesma coisa. Geralmente eles pedem para baixar um módulo de segurança, mas está rolando alguns ataques no planeta aí que a galera conseguiu fazer um phishing que falsifica até o módulo de segurança do banco, aquele Warsal. É parecido, mas tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí quem às vezes não tá desatento e não percebe no link, termina caindo no phishing aí. Olha lá, ó, e-mail falso com link malicioso, a parada da Netflix que eu falei. SMS com textos extravagantes. Você ganhou um carro, envie uma mensagem para tal número para obter mais informações. Aí você já manda lá, o cara, não, que não sei o quê, vai te custar um preço de frete para enviar esse carro, vai te custar R$ 500 o frete para enviar o carro. Você envia, aí deposita o dinheiro, tá. O SMS com textos extravagantes ou com pessoas pedindo o código, né, de certas pessoas aí para poder clonar o WhatsApp. Pop-ups com propagandas enganosas. Geralmente aparece lá, emagreça, perca peso. É o que mais a gente vê hoje em dia. Ou então, pessoas de Barra do Bugres conseguem ganhar muito dinheiro assim. Aí você fala, nossa, que legal. Aí você clica lá num desses links assim e aparece um texto meio elaborante, uma coisa e tal. Faça seu cadastro aqui, digite seu CPF, seu endereço, tal, seu número de telefone, para que a gente possa entrar em contato. Realmente entra em contato. Oi, alô e tal, aqui é da empresa X, que a gente disponibiliza um shake que queima caloria. Você precisa pagar uma taxa de R$ 50 para ser enviado para o seu destino, para a sua localidade. Vejo aqui que é em Barra do Bugres, confirma? Opa, confirma, mas você já deu essa informação lá atrás, mas você está tão empolgado que nem percebe. E aí você deposita o dinheiro, ela vai te gerar um boleto bonitinho, você paga o boleto no nome da empresa lá, tchau. Já pensou nisso? Telefonemas com simulação de sequestro. Eu sequestrei um fulano aqui e eu quero tanto para não matar ele. E aí no desespero você não tem contato com a pessoa, às vezes a pessoa está com o telefone desligado, você paga. Aí depois a pessoa chegou, eu tô aqui. Nossa, mas você tá aqui? Tô, por quê? Bom, porque eu acabei de pagar para você ser liberada. Não, tava em tal lugar, tava lá não. Por isso que é interessante às vezes a gente guardar segredo onde a gente vai ou onde a gente deixa de ir. Porque muitas vezes a gente fala, eu vou em tal lugar, fala alto. Aí algumas pessoas, sabendo disso, ligam para o seu parente, ou então na rede social. Às vezes todo mundo tem o costume de em tal lugar na praia. O que isso quer dizer? Você está na praia, mas sua casa está desprotegida. Você está na praia, aí você posta na praia e sem Wi-Fi. Opa, se você está sem Wi-Fi, sem conectividade, sua família não tem contato com você. A pessoa pode te ligar lá e a rede social é bom? É bom, mas estraga. Entendeu? Por isso que é bom manter as coisas em segredo. Fez, não precisa ficar postando em lugar nenhum que você fez. Porque você nunca sabe quem está do outro lado olhando o que você está fazendo. Tá ligado? Entendeu? Para ajudar não aparece ninguém, mas para ferrar com a vida dos outros, opa, tem de fila. Bora lá. Campanhas de marketing online pedindo dados pessoais com fotos. Opa. Aqui é uma parada, né, que rola bem, como diz o outro, bem sério. Campanha de marketing. Um site pedindo emprego, solicitando emprego, na verdade, oferecendo, desculpa. O cara cria um site falso lá,
E isso cai pra gente, viu? Pra nós que trabalha. Eu, você, tu, eles e etc. Tem vagas de emprego em segurança da informação no site X, tal, 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 tal. Por favor, cadastre seu currículo. Você vai cadastrar o currículo de boa. Com uma foto 3x4. No seu currículo tem seu e-mail, telefone, endereço, seu estado civil, porque geralmente as empresas pedem, e uma fotinha 3x4. Caiu no banco de dados do cara. O que ele pode fazer? Ele pode usar isso, às vezes, para criar uma outra conta em outro lugar, com alguma coisa parecida, e às vezes terminar invadindo outras coisas, e enfim, falsificação de avatar, e por aí vai. Então, cuidado com o que vocês fazem. Ah, lembrei, por que eu coloquei isso daqui? Foi, esses dias para trás eu estava assistindo, um cara conseguia falsificar conta bancária somente com o currículo e a foto da pessoa. Eu não lembro exatamente como era, mas no YouTube deve ter alguma coisa sobre isso. O rapaz, ele pegava o currículo, olhava, analisava, ele ia lá no banco, verificava se a pessoa tinha uma conta no banco, e se ele verificava, ele conseguia, de uma maneira, criar pelo aplicativo e verificar, criar a conta, fazer um financiamento em cima do nome da pessoa e sair com o dinheiro. É mole? Não é mole, é real. Certo? Então fique esperto aí onde vocês cadastram o currículo. Muito cuidado. Pode parecer uma coisa bem simples e boba, mas se a gente parar para pensar no perigo que isso afeta a nossa vida pessoal, às vezes você está aí com um problemão grande porque você deixou o currículo no lugar errado. QR Code. Esse cara é perigoso. No final da apresentação tem um QR Code. Pode acessar sem medo, pode abrir a câmera do telefone e acessar. É um easter egg que eu deixei lá para vocês e que eu acho que todo mundo vai curtir e dar risada. Inclusive, pode acessar e mandar no chat o que está rolando no easter egg para a galera ver e sentir que não tem medo. Beleza? O QR Code, muitas das vezes, a galera usa ele para poder, às vezes, pagar uma conta, né? Hoje em dia está na moda, acessar o Wi-Fi, às vezes direcionar para algum site, enfim. Mas, em algumas vezes, eu crio um QR Code que baixa um aplicativo ou que direciona para um site malicioso. Por exemplo, esse QR Code aqui vai te direcionar para um site de cadastro da empresa, mas na verdade o cara cadastrou um site falso dele, como o cara falou, com DNS falso. Você faz o seu cadastro, o cara obteve os seus dados e com seus dados ele consegue acessar o site da empresa de maneira legítima, se passando por você. Às vezes ele coloca lá fora da empresa assim, ó, acesse aqui o site da empresa, não perca tempo. E aí o funcionário desavisado, opa, acessou, acabou. Certo? Então fica ligado com o QR Code que vocês andam olhando aí onde é que eles apontam, porque na maioria das vezes pode ser uma furada e das grandes. Bora lá. Você já presenciou algum caso de crime digital? Essa pergunta eu vou deixar em aberto. Deixa eu ver aqui, agora são 20h49, beleza. Essa pergunta eu vou deixar em aberto para vocês discutirem aí no chat. Beleza? Vamos discutir entre vocês sobre presenciar um caso de crime digital. Eu já presenciei, certo? O Diógenes, ele teve o seu WhatsApp clonado, né? E, inclusive, eu ia até esquecendo, eu sofri um ataque de engenharia social do professor. Ele, na época, eu usava o Ubuntu não, Linux Lite, a base é Ubuntu. E aí, beleza. Vai vendo a presepada. Aí um dia de noite, cara, 11 horas da noite, eu cheguei em casa morrendo de fome, velho, tava brocadaço. E aí ele me ligou, não sei o que, minha VM deu pau aqui, eu preciso do seu arquivo para mim poder subir ela de novo. E aí eu conhecia pouco de Linux na época, e ele pediu, eu preciso do seu arquivo Shadow. Foi o Shadow, né? Foi o Shadow ou foi o Sudoers? Acho que foi um dos dois. Foi o Shadow. Foi o Shadow. Preciso do Shadow. Pá, mandei o Shadow pra ele. Compactei bonitinho, mandei. Passou um tempo, tal. Aí dele uns dias, ele perguntou pra mim. Porra, a galera já tá curtindo já. Aí passou uns dias, pá, rolou a seguinte questão. Seu usuário é Cadmus? Aí eu, professor. Beleza. Passou um tempo, eu navegando dentro do servidor. Aí ele passou um tempo, eu no laboratório, ele falou bem assim, Marcos,
Instala para mim o SSH para a gente fazer uma parada aí. Instalei o SSH. Aí, não, vai vendo. Aí eu estudo SSH suave, apt install SSH, apt-get na época. Eu startei system, ttl, start. Quando foi, daqui a pouco, o navegador começou a fechar. O navegador começou a fechar e a parada começou a modificar. Eu falei, que porra é essa? Abri o navegador. Eu literalmente, cara, que porra é essa? Abria. Até eu achei que fosse um outro cara que vivia fazendo conexão no SSH dos outros e matando a máquina do laboratório. Ele ficava dando shutdown nas máquinas. Um dia quase que eu dei uns tapas nele, mas isso é um detalhe. E aí, cara, eu já ia para brigar com o moleque, aí eu olhei o professor rindo, eu falei, cara, isso tá errado. Aí depois que ele me contou, aí eu matei o SSH, tirei. Aí depois que ele me contou que ele fez o ataque, ele aplicou a engenharia social, ele quebrou a senha, fez a comparação de hash no aplicativo, na ferramenta que ele criou. Ele fez aquele Black Hat Python, acho que é o nome do livro, ele estava lendo, e no capítulo 2 mostrava como que fazia essa parada, e ele fez, deu certo, eu caí, ele conseguiu acesso à máquina, e nossa, cara, daí até rolou um evento na computação, os caras ficaram caçoando de mim, a primeira palestra foi a do Joatan, ele falou sobre engenharia social, aí me zoou, assim, eu falei, pô, mas precisava, né? O professor também é sujo, fica falando pros outros essas coisas, é feio, cara. Mas é isso, galera. Eu já fui vítima aí dentro da própria faculdade. O cara abusou da minha confiança, cara. Você viu aí? Bora lá. A CERT-BR, Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. É mantido pelo NIC-BR, do Comitê Gestor de Internet no Brasil, e atende qualquer rede brasileira conectada à internet. É esse cara que estuda os ataques, é esse cara que vai dar uma resposta aos ataques na rede do Brasil, assim, de uma maneira geral. Ele que mapeia, mostra quais foram os maiores ataques, enfim. Mas, na real, não é interessante você ficar só se baseando no que esse cara fala. É interessante você buscar conhecimento de fora, porque, na maioria das vezes, um ataque que rola fora do país, às vezes demora a chegar aqui, mas se você tivesse conhecimento antes do 7BR, você já está um passo à frente e, posteriormente, você está mais protegido. Sobre essa parada aqui do crime digital, da engenharia social que eu havia falado, do ataque que eu recebi, fica esperto, isso como um lembrete para mim e para todo mundo, o ataque vem da pessoa que você menos imagina e que você mais confia, certo? O ataque vem dali, porque a engenharia social só acontece quando tem confiança, e aconteceu isso comigo, por quê? Porque eu confiei, beleza? Aqui é só um gráfico para exemplificar, né, os ataques que ocorreram no dezembro de 2018, de janeiro a dezembro de 2018. Se não me falha a memória, o ano de 2019 ainda não está pronto. Eu não busquei saber. Mas a gente dá uma olhada que o maior taxa de ataque que teve, de incidentes reportados, foi scan. Por quê? Porque eu preciso escanear primeiro para saber quem é e onde é que está o meu alvo. Por quê? Porque eu sou um boot chinês, eu sou um script kid, então eu sou um criminoso tentando encontrar uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Então, quase sempre, o scam vai estar em primeiro lugar aí, como um dos principais incidentes reportados. Porque a galera vai escanear, entendeu? Eles vão sempre escanear buscando vulnerabilidade, porque o scam é a primeira que ele faz parte do levantamento de informação. Então, se você não fizer um bom levantamento de informação, o resto já não tem mais sentido ser feito. Então, para você ele fazer um bom levantamento de informação, você também tem que fazer um scan. Muitas vezes, o criminoso digital não está nem aí para levantar IP nem nada. Ele só vê o IP, vai lá, escaneia e que se lasque o resto. Entendeu? Ele não está preocupado em saber de quem que é, para quem que foi. Ele só quer obter acesso e quebrar, e invadir, derrubar e roubar. Em segundo lugar, a gente tem o DOS. Perceba, DOS, não DDoS. Ainda foi um ataque só. De negação, geralmente, se ataca em de site governamental, site de notícia, essas paradas assim, rola muito ataque de DOS. Em terceiro, deixa eu ver, passei 6. Foi ataque de vulnerabilidade web,
Geralmente é ataque de transversal, é onde eu consigo. Ô, Marcos, Fala comigo. já saiu o de 2020, viu? Já? Já. Faz o seguinte. Hoje o tempo. Deixa eu ver aqui. Janeiro a junho de 2020 já tem. Beleza. Manda o link para nós aí no chat aí. Fazendo um favor. Já Vamos vou dar uma olhada. Por favor. Tá aí. Aí, beleza. Bora lá. Aqui. Estatística padrão. De ataque. Acho que é isso. Beleza. Ali, de novo, ó. 58,81. O scan continua sendo. O scan continua sendo o principal tipo de ataque. Por quê? Porque, de novo, eu preciso escanear para saber onde é que eu vou entrar. Agora aqui já mudou. Ó. DOS e o OR. Atrás que eu expliquei. Pois bem, ele já vem ali liderando com 17. Já subiu lá atrás, ele não estava assim. Aqui, DOS, a galera tentando inviabilizar serviço. Tá ali também, tá crescendo. Depois, o que vem depois para a gente aqui? Vem fraude. A questão da fraude eletrônica, roubo de dado, roubo de cartão de crédito, clonagem, etc. Já está ocupando ali uma posição legal. Não passa despercebido. Depois, vem o ataque web, seja ataque de servidor, ataque a banco de dados, essas paradas assim, que se encaixa aqui dentro. É uma coisa que já não aconteceu tanto. Olha só, a invasão foi 0,19. Por que foi tão pequeno? Porque nem sempre eu vou ter sucesso na invasão. Posso escanear, mas invadir vai ser bem raro as situações que eu vou conseguir invadir. Porque eu não tenho um conhecimento suficiente, às vezes, para dar um bypass num faro, para fazer um ataque de engenharia social bem executado, enfim. Às vezes eu não tenho esse conhecimento, então eu posso até escanear e ver que serviço está rodando ali, mas eu não tenho conhecimento para violar esse tipo de situação. E outros que às vezes ele nunca explica, mas aí deixa a critério da imaginação, foi só 0,63%, que ainda é maior que o ataque em si, entendeu? O ataque a servidor. Bora lá. Vamos voltar ali pro slide. Aqui foi o reportado por ano, né? O muito obrigado meu a todos vocês. Aquele reportado por ano só de cada ano como é que foi e tal. E é uma coisa que é trivial a gente ver, mas é interessante a gente ver quando a gente vai fazer uma pesquisa de campo. O meu obrigado a todos vocês, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu agradeço de coração. Eu vou deixar aberto a perguntas, né, a dúvidas ou a sugestões. E aí agora é com vocês. Né? A gente vai dar esse espaço aí para vocês discutir. Senhor? Se você pode passar o link? Ô, galera, alguém escaneia esse QR Code, manda para ele, é porque eu tô sem nada aqui. E o link eu acho que eu perdi em algum lugar. Escaneia, manda para ele aí, no link. Manda no chat, aliás. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Pessoal, só para lembrar que essa primeira semana foi um nivelamento que o Marcos fez sobre segurança de informação e as ameaças à segurança da informação. E semana que vem nós vamos entrar na parte de computação forense. Eu creio que deve ser a parte que tem muita gente que está bem interessada. Então, no sábado será computação forense 1 e no domingo computação forense 2. Para quem está interessado, esse final de semana que vem vai ser excelente. Excelente. Beleza, vai Piada lá, interna, né? Não, não. Caramba, nem o cara que falou entendeu. Boa noite, Newton, beleza? Tá me ouvindo? Boa noite, Newton, tranquilo? Eu fiz uma pergunta aí, é só para mesmo, assim,
saber se a questão do DDoS, né? Tem uma pergunta do Newton no chat aí, Marcão. Só um minutinho, eu vou abrir aqui, desculpa. De boa, aí, tranquilo. Um minutinho. De mitigar isso seria usando o load balance, só para... E como mitigaria isso, né? Tá, uma pergunta sobre DDoS. Uma das formas de mitigar seria os load balance? Load balance. Sim, tá. Load balance e failover. No caso, o load balance, você faz ali uma mesclagem de link para poder balancear o tráfego. E, né, o failover também é interessante você configurar isso num firewall, num RB, por exemplo, porque quando você faz um failover, se eu sofrer ataque em cima de um link, o outro automaticamente sobe para suprir a necessidade daquele, junto com o load balance. De nada. Tem um paper bom sobre isso, o pessoal está fazendo um estudo de ataque de DDoS, de vários tipos de ataque, utilizando o honeypot. Coloca os principais serviços que são alvos, né, de ataque de DDoS aberto, os caras atacam e eles analisam o tráfego, né? A minha ideia aqui é tentar entender como que o balanceamento de carga poderia mitigar um ataque em massa de DDoS. Porque o balanceador, né, o balancer, né, o cara que balanceia a carga é um cara só. Se você derrubar ele, uma solução é você ter outro balanceador, ou seja, um conjunto de balanceadores, né, para cair um, o outro volta a fazer o balanceamento. Mas se tiver só um cara só, não vai adiantar. Ele cai, não tem mais ninguém para balancear a carga. A rede para. Aí, só te fazendo uma pergunta, seria um sistema de balanceamento também distribuído ou seria, digamos assim, um backup? Digamos assim, Tá baixo, eu não estou ouvindo. Seria Quem tá falando é o Newton? Newton, tá muito baixo o seu áudio. Tá muito não sei baixo. se é você que falou. Eu não sei se é o Newton, mas está baixo, eu não escutei. Melhorou o Newton mesmo, melhorou. Melhorou. Aí, melhorou. Eu Agora digo tá bom. assim, seria um sistema de load balance também distribuído ou necessariamente seria um backup do load balance, como se fosse um reserva, entendeu? Só essa é a minha dúvida, o que o senhor falou. Não, porque poderia Eu entendi a ideia, muito boa. Sim, poderia ser qualquer uma das duas opções, funcionaria, porque você teria, no caso, aí, uma replicação do serviço de load balance, né? Em vários outros pontos. Sim. Cai um, ele automaticamente já redireciona o link para o outro que está ativo, que é uma cópia daquele serviço que já estava... Ou você poderia ter mais de um load balance, né? Para fazer com um IP diferente, né? Para fazer o redirecionamento para os serviços que vão responder, por exemplo, o banco de dados, a página web, e qualquer outro serviço que tá. Mas hoje em dia, eu não sei, para falar a verdade, com computação em nuvem hoje, a coisa mais fácil que tem é você levantar um servidor rapidamente, uma cópia de Sim, exatamente. Estão usando os Docker, os Kubernetes, né? Sim, você usa o serviço Azure da Microsoft ou a AWS do Amazon, você tem muitas opções rapidamente sem que você bota um serviço ou uma cópia. Hoje Entendi. eu não sei como o DDNS seria prejudicial nesse sentido, tem muita redundância, né? Mas ainda assim ainda tem serviço que roda standalone só e cai, né? Já fica fora. Não, eu achei a sua colocação fantástica, mas pensando assim numa estratégia de defesa em camadas, no caso aí, digamos assim, de uma certa forma na parte de infra, seria uma forma interessante também de mitigar, né? Por isso que eu perguntei sobre o load balance, entendeu? Sim, tem um paper, foi publicado acho que em 2018 ou 2017, que os caras estão fazendo, eles fazem exatamente uma armadilha, né, um trap utilizando o honeypot, né, e aí eles mostram como eles fazem um estudo e mitigam um tipo de ataque de DDoS. Se você quiser, eu compartilho aqui para dar uma lida. Foi publicado por uns indianos e ele foi referenciado num banco de referência da Universidade de Cornell. Muito, muito bom, assim, o artigo é bem indicado nesse sentido. Oh, maravilha, por favor. Vou compartilhar agora aí com vocês. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu acho ele aqui.
É jogo rápido. Tá aqui, artigos interessantes. Do software. Pessoal, Achei, tá aqui. Deixa eu só... Vamos ver. Deixa eu só dar um aviso, pessoal. Eu vou parar a gravação, já que eu acho que as perguntas já foram sanadas, só estamos esperando o professor enviar um link aí. E logo eu vou disponibilizar, mandar por e-mail para vocês o link da apresentação, caso alguém queira rever. Aqui é muito bom. É Run and Mesh Prevent Distribution.